Fala pessoal, beleza? Então agora a gente vai dar continuidade, né, de acordo com o que a gente estava fazendo na aula passada, e a gente vai continuar na nossa aba do V-Ray para visualizar aqui as coisas que faltaram. Eu mantive aqui, né, da maneira que estava a configuração do nosso render. Eu vou diminuir um pouquinho aqui as configurações para a gente ter o render um pouquinho mais rápido. Então normalmente dentro do bucket, eu vou manter no bucket mesmo, tá? Vocês podem fazer testes no Progressive, fica à vontade. Mas eu vou manter aqui 1 e 2, no Noise 0,03. Essa parte aqui eu não mexo e só. Vamos tirar um render aqui para ver como que tá ficando, o tempo mais ou menos que a gente está tendo de render. A gente ainda está tendo um render um pouquinho demorado, vamos dizer, porque a gente está usando configurações aqui no GI que são um pouquinho mais pesadas, tá? Mas a gente ainda vai melhorar mais ainda. Mas a gente está com um render aqui de 20 segundos para a gente fazer os próximos testes aqui, tá legal. Então, na aula passada a gente falou do Image Filter, falou do Bucket, falou do Global DMC. E agora a gente vai falar do Color Mapping, do Environment. E eu vou falar alguma coisinha da câmera, mas não se preocupem porque a gente não vai utilizar configurações dessa parte, tá? A gente vai utilizar configurações da V-Ray Physical Cam, né? Da câmera do V-Ray. Isso daqui funciona, vamos dizer, quando a gente não tem uma câmera na cena, né? Ou uma câmera comum do Max, né? Uma câmera target. Não é o caso, a gente sempre vai utilizar a V-Ray Physical Cam, salvo exceções assim. Quem estiver trabalhando com o Max 2016 para cima vai observar que não tem, né, aqui a Physical Cam, mas a gente tem na barra do V-Ray, tá, para utilizar ela. Eu acho melhor utilizar ela do que eu utilizar a câmera do Max. Digo isso na versão 2016 para cima, né, onde a câmera do Max tem as configurações, né, de exposição também, mas eu prefiro utilizar a V-Ray mesmo. Então, ok, nessa parte do Color Mapping, vou fechar o restante, é uma parte muito importante e é onde a gente vai definir o estilo da imagem, vamos dizer. Essa parte a gente não vai lidar tanto com tempo de render, tá? Pode ser que aconteça algumas variações pequenas de tempo de render aqui, desses 20 segundos, mas aqui é a questão um pouquinho da exposição da nossa imagem. Dentro do Color Mapping, então, a gente tem tipos de colorização, né? Mapeamento das cores do nosso objeto. Então, se a gente parar aqui, assim como tudo, ele mostra todos, né, o que é cada um desses daqui. Eu vou me apegar, eu vou mostrar 3 opções, tá? Eu trabalho sempre no Linear Multiply, essa é a minha maneira de trabalho, e tem pessoas, grande parte também das pessoas, trabalham com o Reinhard. Essas outras opções basicamente não são mais utilizadas, tá? Então o Linear Multiply ele deixa a imagem bem estourada, vamos dizer, ela tem o branco dela bem forte, então é questão de saber trabalhar isso daí. Então as cores ficam mais fortes, né? O Exponential, a imagem fica mais suave, né? Por muito tempo, lá quando eu comecei a mexer com o V-Ray, que ainda eu trabalhava com Gamma 1.0, eu sempre usava o Exponential. E o Reinhard, ele é uma junção dos dois, do linear e do exponential. E aí a gente vai controlar se a gente quer mais voltado para o linear ou mais voltado para o Reinhard. Nessa versão ele já vem configurado certinho, vamos dizer. Ele vem no Reinhard, ele já vem com o Gamma 2.2, importante frisar isso daqui. Versões mais para trás vinham com o Gamma 1. E aí a gente tem essas opções aqui, ó, de multiplier, né, no caso do Reinhard, e o burn value.
Esse burn value é o que vai definir se a gente tem a imagem mais para o linear multiply, que é mais forte, ou mais para o exponential. Eu vou mostrar isso daqui depois, tá? Então, essa é a primeira parte. Multiplier a gente não mexe, tá? No caso do Reinhard, a única coisa que a gente vai mexer é o burn value. O valor do multiplier sempre vai ser 1. Na parte de baixo, a gente tem aqui o subpixel mapping. Isso aqui eu acho muito interessante a gente deixar ligado, tá? Porque é uma coisa assim, que vai... De vez em quando, às vezes até vejo algumas dúvidas, né, das pessoas quando estão renderizando alguma coisa e aparecem assim pontos brancos na imagem, existem alguns erros de cálculo. Esse subpixel mapping, ele vai fazer o mapeamento desses mini pixels, né, dos pixels que estão na imagem. Então é importante deixar isso daqui ligado para ele prevenir qualquer tipo de mancha desse tipo que tiver na cena. Então lembrem de sempre deixar ligado. O Affect Background, nesse caso nosso aqui não vai aparecer, mas é o seguinte, vamos supor que a gente utilize um background de fundo, né? Bota lá uma cidade no fundo. Eu não aconselho, tá? Eu aconselho fazer isso no Photoshop, mas vamos supor que a gente coloque. Ligando o Affect Background, o que vai acontecer? A gente vai ter a mesma intensidade de luz nos dois, né? Então o V-Ray vai meio que afetar essa foto, esse background também. Então eu acho legal deixar ligado. Linear Workflow, esqueçam isso, tá? Isso daqui é uma coisa assim que já até deveria ter saído, era para ter saído das configurações do V-Ray, ele não vai fazer diferença nenhuma aqui. Então não precisa se preocupar com isso. Deixa sempre desligado. O Clamp Output é importante. Se a gente tiver... Claro que se a gente tiver alguma coisa muito, vamos dizer... Deixa eu só tirar isso daqui. Se a gente tiver alguma coisa que seja muito, vamos dizer, estourando muito o branco, ele não vai conseguir fazer com que o branco seja trazido novamente para o branco, vamos dizer, né? Que o que ele faz? Ele define qual é o máximo de intensidade de branco que a gente vai ter na cena. Eu vou fazer testes daqui a pouco sobre tudo isso, tá? Então, o que acontece? Se eu tiver o 1 corresponde ao branco mesmo, 255. Então, o máximo de claridade que a minha cena vai chegar, claro, se eu não estiver explodindo luz ou algo do tipo, é o branco. Não é que ele vai segurar perfeitamente, né, a condição do branco. Mas eu posso diminuir isso, por exemplo, para 1,5, que seria um cinza. Então, aí o máximo vai ser o cinza. Tá? A gente já vai fazer os testes aqui para vocês irem acompanhando isso daí. Outra coisa que é a última aqui, que é muito importante, é o Mode. Isso daqui é o que gerou muita dúvida. Já vem certinho, tá? Que é o lance do Gama. Aonde que esse Gama 2.2 do Color Mapping vai influenciar. Então ele vai influenciar, aqui tá, como Color Mapping Only. Então ele influencia só no Color Mapping. A gente tem a opção de Color Mapping and Gamma, None, para não aplicar nada, e o Color Mapping Only, que é o que está aqui. Então, como que a gente vai fazer o render no Linear Workflow, tá? Que é a maneira que a gente vai trabalhar. É esse o conjunto, tá? É ter lá no nosso Gamma LUT Setup o Gamma como 2.2 no menu Rendering. No nosso Color Mapping, o Gamma 2.2. No Mode, o Color Mapping Only. E aí a última coisa que é importante. Aqui no nosso Frame Buffer, que eu ainda vou falar sobre ele melhor, a gente tem essa opção, Display Colors in sRGB Space. Se eu desligar, vocês vão observar, ó, que ele vai escurecer. Então a gente usa ele ligado. Ou seja, o nosso Linear Workflow nessa versão já vem certinho. Tá? A única coisa que a gente tem que mudar é o Gamma aqui do menu Render. Mas no Color Mapping ele já vem certo e na hora que a gente renderiza ele também já vem ligado o sRGB Space. Então dessa maneira, quando eu salvo a imagem, automaticamente
ela vai ficar exatamente como está aqui. Por exemplo, eu vou clicar aqui no Save Current Channel e vou salvar aqui no meu desktop como AA. Por exemplo, vou jogar aqui como JPEG, salvar, ok. Vou aqui ó, no meu desktop. Então, observa que as duas estão exatamente com a mesma coloração, com a mesma quantidade de luz, estão iguais, tá? Se a gente trabalhar diferente disso, que é uma dúvida que geralmente as pessoas têm, vai acontecer da gente, por exemplo, esquecer isso aqui. A gente vai visualizar o nosso render dessa maneira, só que na hora que salvar ele vai estar daquela maneira lá, né? Mais claro, com o gama duplicado, gama 2.2. Então, muito importante essa parte, tá? De fazer esse casamento das configurações para vocês terem aqui na visualização o mesmo render de quando vocês forem salvar. Então, nunca esquece. Provavelmente ele já vai estar certinho, né? Só depende mesmo do Gamma LUT Setup. Tá com Enable 2.2, Affect Color, Affect Material Editor. Aqui, Gamma 2.2, Color Mapping Only e o sRGB Space ligado. Só isso. Tá? Não tem segredo nisso daí. Se mudar aqui, também vai mudar. Então, não mexam nessa parte. Ok, então agora vamos fazer alguns testes para a gente visualizar um pouco disso daqui. Primeira coisa, eu vou mudar aqui para o Linear Multiply, que é o que eu utilizo. Se eu der o render, ele vai ficar a mesma coisa, tá, do que estava antes. Já explico por quê. Aí vocês podem pensar que o Linear Multiply é igual ao Reinhard. Não é essa a questão. A questão é a seguinte. No nosso Reinhard, o Burn Value estava como 1. Ou seja, o Burn Value do Reinhard sendo 1, ele vai ter o mesmo comportamento do Linear Multiply. Então isso daqui, ó, essa cena, vamos dizer, eu montei ela configurando pelo Linear, que é a maneira que eu trabalho. Né? Depois a gente muda, vem para o Reinhard e tal, e boa. Mas observem que não é uma cena lavada, não é uma cena que falta contraste. Claro que a gente ainda pode melhorar isso. Mas então a gente vai desmistificando aquele esquema, né, das pessoas que acham que trabalhar no Linear Workflow vai deixar a cena de vocês lavada. Não vai deixar, tá? É tudo uma questão de configurações e a gente vai ver como fazer isso daí. Então, a gente tem no Linear Multiply o Dark Multiplier e o Bright Multiplier. Então, por exemplo, só para exemplificar, tá? Nosso Dark Multiplier eu aumento. O que vai acontecer? Ele vai pegar as áreas escuras da minha cena e vai dar uma clareada. Ó. Tá certo? Mesma coisa acontece no Bright. Ele pega as áreas mais claras e clareia. Minha recomendação, nunca mexam nisso. Tá? Sempre 1 e 1. Ajuste de exposição, de iluminação, a gente faz com câmera e com a luz. Tá? Então não mexam nessa parte. Clamp Output, que eu disse, ó, por exemplo, se eu limitar ele para 0,6, vocês vão perceber que eu vou escurecer a minha cena próximo do que estava, né? Porque eu não vou ter mais, aí vai ficar lavado, ó. Eu não tenho mais aquele branco um pouco mais forte, né? Eu deixei a cena um pouco mais apagada mesmo, né? Porque eu não consigo chegar no branco que eu quero da cena. Observa que aqui, ó, ele está estourado, porque é reflexo da luz, ele está passando do branco, com certeza. Só que ele dá aquela suavizada, né? Porque aqui ele não consegue reduzir para o cinza, tá? Porque já é uma cor estourada já, não tem como ele reduzir isso. Então é isso aí que faz, por exemplo, para chegar um pouco mais para baixo ainda, 0,2. A gente vai ver que ele vai meio que até unir as coisas ali, né? A gente nem consegue quase visualizar ele. Realmente reduz.
Então, a minha indicação também aqui é manter no 1. Eu estou mais mostrando o que seria, né? Mas, às vezes, dependendo se a tua iluminação estiver bem feita, o controle de exposição da cena estiver legal, tudo, nem precisa ligar o Clamp Output, tá? Eu posso deixar ele desligado se eu não tiver nada explodindo na cena de luz, que é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não ter aqueles estouros excessivos de luz que fica, tipo, materiais perdem a definição até, né? Ok. Então esse seria o linear. Agora vamos passar para o exponential e eu vou dar o render aqui. O que a gente vai observar de diferença é que ele vai tirar um pouco daquela cor viva do linear. Tá? Lembrando que tudo isso a gente vai ver em aulas práticas, tá? Eu vou mostrar também. Essas aulas teóricas que são as que eu estou dando agora de início é mais para vocês saberem, né, o que acontece com as coisas. O que é, né, onde realmente a gente deve mexer. Então observa que ele ficou mais apagado. Ele tirou aquela força, né, da luz relacionando com o linear. Onde a gente tem, né, uma influência maior no mapeamento das cores, tal, nos estouros de luz, que é onde a gente tem que tomar um certo cuidado para não perder a definição dos objetos. Então, aquele lá seria o exponential. Não recomendo, tá, utilizar ele. Eu recomendo ou o linear ou o Reinhard, onde a gente tem no burn value. Por exemplo, se eu colocar aqui o vírgula 5, que é muito utilizado, ele seria o meio do caminho entre o linear e o exponential. Tá? Então esse daqui seria o meio do caminho. Ele não deixa nem estourar muito as cores, só que ele também não deixa a imagem tão opaca como ela fica no exponential. E aí, conforme eu diminuo do vírgula 5, eu vou me aproximando mais do exponential. Quanto mais eu subo, né, do vírgula 5 para cima, mais eu me aproximo do linear. Então, pode ser que você ache essa opção do Reinhard a melhor opção, né? Porque às vezes a gente faz o render, está estourando, eu posso só diminuir o meu burn value que eu já vou melhorando essa condição. Assim como se eu achar que a cena está meio sem vida, meio sem graça, eu posso aumentar o meu burn value. Certo? Eu trabalho no linear já faz muito tempo já, então eu já me acostumei com ele. Mas o Reinhard também é uma ótima opção se vocês quiserem trabalhar. Tá certo? Eu vou deixar no linear e vou continuar os testes aqui. Depois eu vou mostrando. A gente vai dar uma clareada nessa cena agora. Vou deixar o render de novo no linear. Mas a gente vai chegar um pouco mais de iluminação nessa cena agora com a opção do Environment. Então aí eu vou mostrar como que a gente vai reduzindo no Reinhard isso. A gente vai conseguir enxergar um pouquinho melhor essa diferença entre o linear e o exponential. Ok. Então, a aba Color Mapping é isso. Tá? Não tem mais o que mexer. A questão é vocês escolherem entre o linear e o Reinhard. E se trabalhar no linear, vocês vão só ligar o Subpixel Mapping, talvez o Clamp Output. Se vocês forem trabalhar no Reinhard, além disso, ficar de olho no Burn Value que ele vai ter aqui. Ok. Depois disso, a aba Environment. A aba Environment é importante, principalmente quando a gente trabalha com iluminação com HDRI, tá? Ou com a V-Ray Sun, V-Ray Sky. Para quem não sabe o que é isso, não se preocupe que a gente vai ver detalhado isso aí depois. Mas é a gente adicionar a iluminação, né, Global Illumination, GI, do Environment, da cena. Então vocês vão observar o seguinte, eu vou ligar aqui o GI do Environment. Eu posso tanto trabalhar com um mapa, ou eu posso trabalhar com uma cor. No caso aqui, ele está um azul bem clarinho. Então olha a diferença depois que eu der o render.
que ele vai fazer? Ele vai trazer essa cor azulada para a iluminação da minha cena. Então, observa o que aconteceu. Né? Ele trouxe esse azul, meio que até sumiu com as coisas aqui que a gente tem. Continuo com linear, tá? Deixa eu só... Como tinha mexido, tô vendo que tá estranho. Como eu tinha mexido no Burn Value, quando eu mudei para o linear, o Bright Multiplier voltou para 1. Vou dar o render de novo. Agora sim ele vai estar exatamente da maneira que ele sairia com o linear. Observe que a gente já tem uma cor bem mais estourada agora, porque a gente está trazendo, né, essa cor clara para a iluminação da nossa cena. Aqui é legal para a gente ver já o lance do Reinhardt. Eu vou jogar aqui 0,5 no Burn. 0,8, vai, pra gente testar. E aí vocês vão observando que eu consigo ir tirando um pouco desse estourado da cena. Eu continuo com a influência da minha cor, só que eu tiro um pouco daquele estouro de luz que estava no linear. Então é uma opção bacana para vocês irem fazendo testes e ver qual vocês vão se adaptar melhor. Né? Só tomar cuidado para não baixar muito esse burn value, senão vocês vão ficar com a imagem bem lavada, né? Vai ficar mais puxado para o exponential, a gente perde essa intensidade da luz que vem na cena, das cores. Dá para arrumar, dá, lógico, a gente pode pegar, aumentar a exposição da cena pela câmera, pode aumentar a intensidade de luzes, tanto faz, né? Mas tomar um pouquinho de cuidado. Né? A gente pode mudar a cor, vamos supor que eu queira um laranja clarinho, influenciando a cena. Geralmente, a gente não trabalha com cor, né? Geralmente a gente trabalha com mapa, ou com uma Very Sky, ou com um HDRI, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Geralmente é isso, né? Ao invés da cor. Mas, então observa, né, que ele joga, ele não força assim a uma maneira de ficar tão forte a cor, tá? Só se eu botar realmente aqui bem forte. Se caso vocês forem utilizar uma cor para fazer isso, deixa ela bem suave, né, bem só para ter aquele toque da cor, mas não fazer com que ela fique muito forte, tá? Ok, e a gente pode trabalhar com mapas, que é o que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente vai colocar uma Sky, para ver como é que fica. Então eu vou abrir meu editor de materiais, vou pegar um slot qualquer aqui, e vou mudar de Very MTL, eu vou mudar para Very Sky, para a gente poder ver como que pode influenciar isso, tá? Então eu cliquei lá, venho aqui no Very, e aí a gente vai procurar, desculpa, aqui, o nosso Very Sky. Tô fazendo besteira, desculpa. Por aqui, tá? E aí a gente pega o Very Sky, ele vai entrar aqui. A gente abre o editor de materiais e arrasta, né, o Very Sky daqui para cá, como um instance. Ok. Eu vou renderizar sem mexer em nada. Vocês vão observar que vai estar completamente estourado a nossa cena. A gente não está trabalhando com a Very Sun, então a gente vai trabalhar só a influência da Very Sky na nossa cena. E aí a gente vai vendo o que a gente pode mexer. Então, primeira coisa, eu vou explicar esse material depois, tá? Nas aulas de materiais. Aqui é só uma regulagem para a gente ver como vai adicionar isso aqui. Então, primeira coisa, eu vou ligar o Specify Sun Node, mesmo que eu não tenha uma Very Sun, né? Eu não vou pegar uma Very Sun, eu vou só trabalhar aqui, nesse caso, com o Intensity Multiplier. Então, eu vou diminuir meu multiplier, e aí vocês vão observar que vai começar a mudar o nosso mapa, e eu vou ter uma mudança já na cena. Ainda vai estar forte, né?
Mas a gente já começa a visualizar, né, os T-pods aqui. Então a gente vai trabalhando, né? Agora a gente já tem, talvez aqui, a gente já vai conseguir visualizar um pouquinho melhor. E assim a gente vai trabalhando o mapa da Array Sky no Environment, né? No Global Illumination do Environment. Essa daqui seria uma maneira, né, de trazer a Sky para a nossa cena. Vou fazer o último teste aqui, só estou diminuindo o multiplier, nada mais. Só para chegar numa configuração mais ou menos aqui para a gente poder visualizar melhor. Observa que o tempo de render com isso não mexeu muito. A gente tinha 20 segundos no render sem isso, né? Sem utilizar environment. Aumentou em 1,5 segundo. É muito pouca coisa para isso. E a gente tem também a opção do Reflection, tá? Antes de eu mudar o mapa aqui, a opção do Reflection, que é a mesma coisa. A gente pode definir uma cor, né? Que no caso aqui é o preto, né? Que é o que está influenciando. Por exemplo, se eu colocar um quase branco, eu vou só fazer uma região aqui nessa parte para a gente poder visualizar aqui. Então, né, observa, não vai ficar exatamente o branco, tá? Porque a gente tem o environment também da cena que é preto. Assim como eu posso jogar o mapa, eu posso pegar o mapa daqui e arrastar para esse slot, como o instance também. E aí observa que eu tenho, né, a nossa Array Sun no reflexo. Então tudo que tiver reflexos na cena, a gente vai ter a influência da nossa Array Sun e os objetos que tiverem na cena. Essa é uma maneira legal de trabalhar, porque a gente compatibiliza, né, tanto o reflexo quanto o GI do environment. Nem sempre eu trabalho, tá, com o reflection ligado, depende do que eu tenho na minha cena. Por exemplo, nessa cena igual a gente está trabalhando, eu prefiro que fique a cor do que ao sky. Mas aí é uma questão de gosto mesmo, de teste, tanto faz, né? Nas aulas práticas a gente vai ver qual a melhor opção pra gente. Ok, então a gente pode utilizar a cor, a gente pode utilizar a sky e a gente pode utilizar um HDRI. Então vamos colocar um HDRI aqui, clico de novo aqui e eu vou em Array HDRI. Faço o mesmo processo, pego daqui, arrasto para um novo slot como instance. Não vou explicar o HDRI agora, tá? Vou só falar o que faz para a gente poder ter a influência dele na cena. Vou explicar ele depois. Então venho aqui nos meus 3 pontinhos para pegar o arquivo. Vou buscar, né, o meu arquivo aqui que eu queira. Por exemplo, vou pegar um de sol. Por exemplo, esse aqui. Ok. Então tá lá meu HDRI. Vou só mudar o mapeamento dele para spherical. E vou diminuir meu multiplier aqui, vamos supor para 0,1, 0,05. Algo assim. Só isso. Mudei para spherical, coloquei 0,05. E vou desligar o reflexo aqui primeiro. Vamos mudar o render. Então agora a gente vai ter a influência no GI, né, nessa iluminação global desse HDRI. E isso aqui é legal, tá, de utilizar quando a gente trabalha com a iluminação no sistema Dome HDRI. É bacana de utilizar desse jeito. Tem outras coisas, né, no meio do caminho aí, não é só isso. Mas a gente observa que a gente tem a influência dessa luz. E eu posso jogar também esse mesmo HDRI no reflexo. E aí a gente vai observar que ele vai entrar aqui, né, onde a gente tiver reflexo. Essa parte do Refraction e Secondary Mate Environment a gente não vai utilizar, tá? A gente só vai utilizar mesmo GI
e, porventura, o Reflection. Então, observem que com o HDRI a gente teve um tempinho a mais de render. Ó. Né? O normal, 100, a gente estava mantendo 20, com a Sky 21 e com o HDRI praticamente 23. Então tem uma certa diferencinha de tempo de render aí que a gente já vai vendo que o sistema com o HDRI vai ser, apesar de ser um dos mais usados, de ser muito bacana, a gente vai ter um tempo maior de render, tá? Ok. Eu vou desligar o do Reflection. E na parte do Environment é isso daí. Né? Então observa que eu estou com linear, só que eu não estou com estouro de luz. É tudo uma questão de ir, né? E também não estou com a imagem lavada como um Exponential, por exemplo. É uma questão de ir trabalhando as intensidades e tal. Eu nem mexi com rotação do HDRI, nem nada disso, né? Mais para explicar realmente que o mapa pode ser colocado aqui. Ok, e por último eu vou mostrar rápido aqui, porque é uma coisa que a gente não vai utilizar por aqui, que é a câmera, mas só para vocês saberem que tem essa opção. Antes de eu mexer, eu vou pegar a minha vista aqui da VarayCam e vou mudar ela para Perspective, tá? Digitei P, só para a gente ter como perspectiva. E aí o que acontece? Na hora que eu der o render agora, vocês vão observar que ele vai ficar mais claro. Né? Por quê? Porque a gente não tem o controle de exposição nessa cena. Né? A gente perdeu a configuração do controle de exposição da né, Physical Cam. Então explodiu tudo agora. Eu não vou explicar ainda como manter o controle de exposição direto, tá? Porque eu vou fazer isso em outra aula, mas vamos diminuir. Eu vou colocar aqui no Reinhard para fazer isso. E vou colocar, por exemplo, 0,5. Né? Vou achar mais ou menos uma configuração que a gente possa pelo menos enxergar as coisas aqui. Acho que por aqui já vai. Né? Praticamente voltou, né, no que a gente estava antes. Ok. Então dentro da câmera a gente tem algumas opções de deformação. Né? Spherical, Cylindrical. A gente pode ir trabalhando o render. Ó. A gente vai vendo, né, deformações da lente da câmera. Eu vou mudar aqui para o Progressive para ir mais rápido, né, para a gente já poder ir visualizando já o que vai acontecendo antes, né, de ficar pronto. Então vou deixar nesse. Eu vou deixar uma média de 30 segundos, já dá para a gente ir visualizando melhor. Deixa eu só ver como vai. Então, ó, a câmera Spherical, ele transforma a lente numa esfera. Então já vai tendo essa deformação. Nesse caso a gente não tem configuração, tá? Só se a gente mudar aqui. No caso a gente teria só a abertura, né? O Field of View. A gente tem cilíndrico. Isso daqui mexam aí para vocês verem, mas são coisas que a gente não vai trabalhar, né? Orthographic. Isso aqui eu vou falar depois. Só que não vai ser com essa câmera, que seria para fazer as plantas humanizadas e tal. Então tem diversos tipos de câmera, né, aqui no caso. Mas a gente observa que é tudo meio, né, fica muito esquisito, né? Não é o tipo de coisa que a gente vai utilizar. Então a gente sempre trabalha no default mesmo, que é em cima da câmera que a gente criar. Depois a gente tem os efeitos de Motion Blur e Depth of Field, que também a gente não vai utilizar por aqui, né? A gente vai fazer pela câmera. Mas, por exemplo, Depth of Field. Eu vou ter que renderizar para ver que eu não sei onde está o foco dele. Mas a gente já vai observar, o foco dele acho que está aqui atrás. Que aqui a gente está com um efeito, né, já borrado do Depth of Field. E o nosso foco está nessa parte. Como estão todas meio próximas, então a gente acaba ficando com o foco meio igual, né? Mas a gente percebe que essas da frente estão mais embaçadas do que essa daqui. Então, é um render até que rápido. Dessa maneira fica com noise, lógico, né?
A gente definiu pouco tempo de render, mas já dá para ir visualizando. O que a gente pode mexer aqui, Focus Distance. Tava com 2, né? Vou baixar para 1, para a gente ir vendo as diferenças que a gente vai tendo. Mas aqui fica meio fora, sabe? Assim, a gente não consegue definir certinho. Que a gente não tem a câmera, né? No caso. Só se a gente tivesse uma câmera do Max, né? Uma câmera standard para mexer com isso. Então aí ele dá o efeito do Depth of Field, né? Que a gente vai ver certinho nas aulas de câmera como fazer isso de uma maneira bem melhor, né? Com mais controle, né? E a gente tem o Motion Blur. Motion Blur depende de animação, né? Para funcionar. Então, por exemplo, se a gente anima, né, isso daqui, vamos supor até 30 aqui, e ele vem para cá. Então, vamos supor que nesse ponto aqui, Motion Blur, não vou deixar do jeito que está sem mexer em nada de configuração. Então a gente vai observar que ele vai estar, né, com o movimento e os outros vão estar lisos, né, no caso, sem ter o embaçadinho aqui do Motion Blur. E aí a gente tem configurações, eu não vou adentrar, vamos dizer, a essas configurações porque a gente vai aprender isso de outra maneira, tá? Não é por aqui, mas é questão mais de curiosidade mesmo para vocês, às vezes olhem aqui e falam, mas câmera, né? O que tem nessa câmera? Por que não, a gente não utiliza? Porque a gente sempre vai utilizar essas coisas, né, pela nossa V-Ray Physical Cam. Então esses efeitos todos que a gente fez aqui, a gente vai fazer por lá. Mas fica como uma curiosidade para vocês, né, que a gente tem esses efeitos aqui. Ok. Então com isso a gente termina a nossa aba V-Ray, né? Na próxima aula, antes de eu passar para a aula do GI, que aí essa daqui talvez seja a aba que mais tenha coisas para a gente falar, né? Aqui vai ser um pouquinho mais padrão, então é um pouco mais rápido da gente aprender o que realmente a gente vai mexer. E os settings, basicamente, eu não mexo em praticamente nada, né? Tem alguma coisinha aqui ou outra que a gente vai mexer, mas são coisas mais de sistema, né? Não são coisas que vão trazer tanta diferença assim na qualidade do render de vocês. Bom, na próxima aula eu vou falar só sobre o Frame Buffer, vou deixar uma aula separada sobre o Frame Buffer para ficar mais fácil, né, não ficar misturado com as outras coisas, e depois a gente parte para o GI, tá joia? Então, qualquer dúvida, estou à disposição, bons estudos, até a próxima aula, tchau!